primeiro debate da série é sobre a nova percepção sobre segurança do paciente após a pandemia. Mais ou menos após a pandemia, né? Estávamos discutindo aqui justamente o quanto que estamos tendo casos novos e a gravidade. Para discutir, então, esse tema tão importante para os nossos hospitais e sociedade, eu tenho hoje aqui comigo um time de peso, de especialistas, que logo mais eu terei a honra de apresentar na prática da segurança do paciente em tempos de Covid. Os organizadores da jornada também estão me pedindo para deixar um recado, que é para que todos vocês estão assistindo, né, que o certificado de participação para esta jornada sobre qualidade será emitida somente após o último debate no dia 28 de junho. O certificado será concedido para todos que participaram de todos os eventos. Então, é importante que vocês se programem para todas as semanas aí de junho, né? Todas as terças-feiras, das 10 às 11h30. Então, a exemplo da grande maioria das instituições e dos próprios indivíduos, muito se aprendeu com a pandemia. Foram diversos os tipos de aprendizado: científico, técnico, prática assistencial. Entretanto, talvez o maior tenha sido o aprendizado que podemos muito quando unimos forças para o desenvolvimento de um bem comum e tentar solucionar um problema de todos. Nesses 2 últimos anos, desde quando a Covid-19 foi elevada ao estado de pandemia, tivemos muitos desafios, pessoais e institucionais. Para falar sobre esses desafios, temos conosco, então, como eu falei antes, um time altamente qualificado quando se fala em qualidade e segurança do sistema de saúde. Dr. Vitor Grabois, presidente da Sobrasp e coordenador executivo do Proqualis. Dr. Paulo Boren, diretor sênior do IHI, que está em Houston, que hoje está nos agraciando aí com sua companhia. Doutora Paola Andreoli, gerente de qualidade e segurança do paciente e desfechos clínicos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutora Daniela Menezes, gerente corporativa de qualidade e segurança do paciente da Rede Santa Catarina. Vou convidar, então, para que em 10 minutos, olhem o desafio, 10 minutos, né, cada um possa trazer uma visão sistêmica dos impactos do Covid-19, então, em cada ponto que a gente vai discutir. Vou convidar o Dr. Vitor Grabois para iniciar essa discussão, justamente, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que nós, profissionais de saúde, né, em todo o mundo, uns com mais tempo, ou muito mais tempo de estrada, ou com menos tempo, a gente jamais conviveu com um cenário tão... A palavra que eu escolhi foi avassalador, em termos de demanda por cuidados de saúde, e com tantos pacientes graves de forma tão sustentada, a não ser em situações mais localizadas, né, que, enfim, quando tem guerras, como a gente está assistindo hoje, ou acidentes naturais, né, como tsunamis, terremotos ou enchentes. Então, é algo que essa geração aí, século XX e século XXI, jamais viveu. Do ponto de vista planetário, e é nítido e é importante a gente dizer que a gente vive um nítido excesso de mortes se a gente comparar com o período pré-pandemia, fortemente ligado a óbitos por Covid-19, sim, mas não exclusivamente, porque também, isso é importante da gente debater, muitos agravos de saúde, muitas condições de saúde, às vezes neoplasias e outras condições que demandavam tratamentos clínicos e principalmente cirúrgicos, tiveram seu início de tratamento, né, postergado. Esse excesso de mortalidade é essa diferença entre o número de mortes que ocorreram num período anterior e o que seria esperado, por exemplo, no caso da ausência de uma pandemia, considerando aí os anos anteriores. E acho que é importante que a gente comente, então, que esse excesso de mortalidade ele se deu também porque, enfim, como eu estava comentando, muitas pessoas não tiveram acesso a determinadas condições de diagnóstico e tratamento,
porque o sistema de saúde foram completamente sobrecarregados durante a pandemia. Também é importante comentar que a maioria dessas mortes em excesso, 84% delas, esteve presente no Sudeste Asiático, Europa e Américas. 68% concentrados em apenas 10 países em todo o mundo. E um dado importante é que os países de média renda responderam por 81% das 14,9 milhões de mortes em excesso. 53% em países de baixa média renda e 28% em países de média, mais para se aproximando de uma alta renda. Interessante ver que os extremos, países de alta renda representaram 15% e os de baixa renda 4% apenas. O Brasil, junto com os Estados Unidos, acho que são dois exemplos importantes, eles tiveram... O Brasil respondeu por 12% de todas as mortes por Covid, tendo 2,7% da população. E os Estados Unidos, um pouco mais de 4%, respondendo por 15% de todas as mortes por Covid. E os Estados Unidos e o Brasil, com todas as diferenças de contexto tecnológico e de riqueza bruta, de PIB, tudo isso, são dois países importantes do ponto de vista da gente considerar a presença de enormes desigualdades. Então, algumas coisas interessantes que a pesquisa científica trouxe para entender a mortalidade por Covid no Brasil, né? Enormes diferenças de efetividade clínica em segurança do paciente nos ambientes de terapia intensiva, se a gente olhar para as diferentes regiões do Brasil, a natureza jurídica e o porte hospitalar das instituições. A não disponibilidade de leitos de terapia intensiva na grande maioria dos municípios brasileiros e uma importante concentração nas capitais, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Fragilidade das redes de atenção à saúde, com a ocorrência do que eu estou chamando aqui de curtos-circuitos entre os pontos de atenção localizados, né, na atenção primária à saúde e a atenção especializada e hospitalar. E a explicitação de importantes diferenças de mortalidade por Covid-19, se a gente olhar para a questão da cor da pele, a situação socioeconômica, a moradia, precariedade dos vínculos. Há um estudo muito interessante, liderado por uma colega nossa brasileira, chamada Márcia Castro, que é de Harvard, e importante trazer um resultado do estudo para entender essa mortalidade no Brasil por Covid-19 e no que ela estava associada, em que o estudo conclui que desigualdades socioeconômicas já existentes, mais do que a idade, mais do que o status de saúde e outros fatores de risco para a Covid, afetaram o curso da epidemia, com uma carga, enfim, de doença e de mortes desproporcional em estados e municípios com uma alta vulnerabilidade socioeconômica. Chamar a atenção que nessa composição de um índice de vulnerabilidade socioeconômica, a questão das condições de moradia, a precariedade dos vínculos de trabalho foi um elemento bastante importante. Também acho significativo trazer para o nosso debate outros fatores sistêmicos, né? A ruptura das cadeias logísticas de insumos hospitalares, a dependência quase completa de importações para a utilização de equipamentos médicos hospitalares e correlatos. O ECRI, que todos conhecem, que produz listas ligadas a questões de natureza tecnológica e a segurança do paciente, mas também problemas importantes para a segurança do paciente, ele apontou entre os 10 mais relevantes os seguintes: os vieses e o racismo em relação à segurança do paciente, as disrupções de natureza internacional na cadeia de suprimentos e as defasagens de cobertura vacinal e os erros de vacinação. Então, a meu ver, esse conjunto de pontos
ele pode nos conduzir, ou deve nos conduzir, a uma certa mudança, um pouco de paradigma, para a gente pensar a segurança do paciente. Aí eu trago alguns pontos para reflexão. Primeiro, não é mais possível a gente falar de segurança do paciente sem um diálogo com as demais dimensões da qualidade e a influência que cada uma delas tem para um cuidado de saúde mais seguro. Então, a gente não pode mais falar de segurança, não falar de eficiência, não falar de cuidado centrado, não falar de equidade, não falar de efetividade clínica, né? Então, tudo isso é importante. O segundo ponto é que todos nós aqui já trabalhamos com a ideia de uma abordagem sistêmica. Mas aqui eu quero chamar a atenção, e eu botei aqui no texto que eu escrevi, um sistema em maiúscula, falando de algo que Vânia, inclusive, já trouxe no início, que é a ideia da segurança do paciente no sistema de saúde. A gente não pode mais pensar apenas a segurança do paciente no hospital, ou na atenção primária, ou nas UPAs, a gente pensar isso do ponto de vista de uma trajetória do paciente. E que tornar o cuidado de saúde mais efetivo e seguro também depende da gente reconhecer a presença do risco e vulnerabilidade social e econômica das populações, e que a gente olhe, de fato, não apenas para fatores de risco individuais, mas olhar para a cor da pele, olhar para gênero, olhar para a questão das gestantes e puérperas, local de moradia, enfim, tudo isso. E, terminando, finalizando, como um pontapé inicial e como uma provocação aí para os brilhantes colegas que vão me suceder, apontar também alguns elementos que ganharam muita visibilidade, mas que já existiam e que se agravaram face à ocorrência da pandemia, mas que já estavam presentes no ambiente de cuidado. O subdimensionamento e as reduções de pessoal para o cuidado de saúde, que é uma questão que a gente enfrenta cronicamente, a saúde mental dos trabalhadores da saúde, a necessidade de um ambiente seguro do ponto de vista psicológico, o despreparo da maioria dos hospitais e sistemas de saúde para o enfrentamento das emergências e desastres sanitários, a insuficiente profissionalização da gestão hospitalar e da saúde em geral, e a fragilidade, a meu ver, de um modelo de gestão hospitalar que seja muito centralizado, muito top-down, pouco participativo e, muitas vezes, distante do mundo real, do mundo do trabalho, da linha de frente de cuidados. O doutor Vitor já deixou um gancho, eu quero chamar agora o doutor Paulo Boren, né, que já deixou um gancho importante aí sobre o olhar que temos que ter para a nossa força de trabalho na saúde. Então, o Vitor descreveu uma tempestade perfeita, né, Vitor? Todo o sistema não estava preparado para absorver essa crise, né? Essa crise aconteceu e pegou o sistema, não todo o sistema, mas boa parte do sistema despreparado, né? Uma nova doença, a gente não sabia como tratar, mortalidade altíssima e um número imenso de pacientes, e essa conjunção de fatores colocou uma enorme pressão sobre o trabalhador, né? E essa foi uma grande aprendizagem durante a pandemia, como lidar com o trabalhador, com o profissional de saúde, né? E o Vitor tocou num outro ponto, gente, muito importante, que emergiu nessa pandemia, a questão da inequidade e como é importante a gente introduzir essa dimensão no nosso pensamento sobre segurança do paciente e qualidade do sistema de saúde. E por isso, até por isso, e durante a crise do Covid, o IHI, né, nós relançamos aquela ideia do triplo objetivo, né, que é todo o sistema de saúde deveria buscar saúde da população, melhorar a experiência do cuidado do paciente, reduzir custo assistencial, mas duas novas dimensões foram introduzidas, criando uma estrela guia, vamos dizer assim, que é a questão da equidade e a questão da experiência do trabalhador de saúde, né, do profissional de saúde. Então, na verdade, os sistemas de saúde precisam incluir no seu dia a dia essa questão da equidade e a questão do trabalhar com alegria, né, da resiliência. E essa questão da equidade, ela não é só
ela não é só uma coisa, vamos dizer assim, legal de fazer, né? Ela é real. As mulheres pretas têm a chance 30% maior de morrer de um parto, né? Então, é real, essa questão da inequidade é real no nosso sistema. Se a gente não olhar para isso, vai ser muito difícil a gente melhorar a qualidade de segurança do paciente no Brasil. Entrando um pouco mais nessa questão do trabalhador, o que a gente percebeu foi que as organizações que tiveram um pouco melhor, responderam um pouco melhor a essa crise, elas tinham um sistema de planejamento da qualidade, controle da qualidade, principalmente melhoria da qualidade, atuando o tempo todo. Tá? Então, usar a ciência da melhoria numa situação de emergência dessa foi um grande diferencial para essas organizações. Eu acho que algum dos nossos colegas aqui vai falar um pouco mais sobre isso. E voltando ao aspecto do trabalhar com alegria, essa foi uma grande contribuição da pandemia para o sistema de saúde. E nós precisamos realmente criar um sistema que ele promova a resiliência das pessoas. Então, a resiliência ela tem uma dimensão pessoal, que é eu sou resiliente, mas nada adianta de eu ser resiliente se eu trabalho num sistema que não promove a resiliência. Então, o IHI criou, na verdade, um quadro teórico sobre o trabalhar com alegria. Como, no momento de crise, introduzir essa dimensão para os trabalhadores de saúde. Porque o que aconteceu com essa história toda que o Vitor descreveu, que nós vivenciamos, né? O tal do burnout, né? E o estresse das equipes, eu estou preocupado comigo, estou preocupado com a minha família, será que eu vou morrer? Será que eu vou transmitir isso para a minha família? Então, imaginem o caos dentro de cada um de nós, trabalhadores de saúde, e o estresse que a gente viveu nesse momento. Então, se o sistema de saúde ele não tiver realmente uma abordagem para tornar o trabalhador de saúde resiliente, vai ser muito difícil a gente realmente falar em segurança do paciente, melhoria da qualidade. E o papel da liderança nessa questão do trabalhar com alegria é fundamental, porque a liderança é que vai ajudar o sistema a preparar esses trabalhadores ou preparar esse sistema para ele ser um sistema resiliente. E para isso, se vocês quiserem, nós podemos disponibilizar dois relatórios brancos, né, o white paper do IHI, que três, aliás, um que fala sobre psicologia da mudança, o outro, trabalhar com alegria, e outro, um guia de conversação para apoiar o bem-estar da equipe de trabalho durante esse período de crise do Covid e após. Então, esse guia, ele orienta a liderança em como ter conversas com o trabalhador para aumentar a resiliência e o bem-estar dessa equipe. Eu quero chamar agora a doutora Paola, né, para que fale um pouco mais desses desafios que enfrentamos na pandemia, sob o ponto de vista da complacência do sistema, né, de como você entende que podemos sair desse ciclo e voltarmos aos níveis anteriores de segurança. E aí eu já estou emendando aqui uma pergunta da nossa colega Ana Lúcia Gesta, né, que fez justamente essa pergunta, né, muito bem falado, sobre a queda em relação aos padrões de qualidade no pós-pandemia. O que fazer nesse cenário e por onde começar, né? Então, Paola, se puderes nos trazer um pouco da tua visão, da tua vivência para agregar. Que aí eu vou convidar, né, a gente vir aqui para dentro do hospital, né? A gente está falando do sistema como um todo, mas é claro que dentro das instituições hospitalares, de um modo geral, todos nós vivemos, sentimos na pele, né, durante todos mais de 2 anos de pandemia, o que foi conseguir mobilizar todas as pessoas e os nossos sistemas para dar conta, né, de um aumento de demanda, de um aumento de pressão no nosso sistema, do jeito que aconteceu, né? O que vem acontecendo, né, gente? Na verdade, como Vânia até
sinalizou no início, né? Nós temos assistido esses altos e baixos, e agora aqui em São Paulo estamos enfrentando novamente um aumento de demanda. Então, o que a gente veio aprendendo, né? Como que a gente foi modificando, né? Essa nossa visão de sistemas preparados para a manutenção da segurança do paciente. E aí, Ana Gestas, Ana, tudo bem? Eu até conheço a Ana pessoalmente. Eu vou ver se chego e pretendo chegar aí na resposta, ou pelo menos em como a gente pensa na resposta em relação à sua pergunta. Antes de qualquer coisa, só para contextualizar, né, eu vou começar entrando dentro de uma instituição hospitalar, que é bem menor do que a Daniela vai comentar, que é um sistema, mas contextualizando, nós somos uma instituição que possui 2 hospitais, né, ao todo nós temos 475 leitos, aproximadamente uns 3.700 colaboradores diretos, de contrato direto, né, mas mais terceiros, parceiros, né, que tem bastante gente aqui envolvida na assistência ao paciente, o que traz também um diferencial, vamos dizer, um desafio também importante para a gente conseguir colocar todo mundo na mesma página, né? E nos 2 primeiros anos de pandemia, principalmente nas 2 primeiras ondas, né, e muito fortemente na segunda onda, do ponto de vista de aumento de demanda, para vocês terem uma ideia, a gente chegou a aumentar em 78%, né, o número de leitos de UTI e em mais de 39% o número de colaboradores contratados. E estou falando um pouco desses números só para dar para todos nós, né, uma dimensão da quantidade de desafios que nós tivemos que vencer ao longo desses 2 anos e pouco, 2 anos e meio quase, para conseguir fazer frente às demandas da pandemia, que passam, né, como passou na nossa instituição em todas as outras, que passam claramente pelo aumento crescente, progressivo e às vezes violento da demanda, o desafio da gente conseguir treinar pessoas, né, e conseguir colocar pessoas qualificadas no lugar apropriado, principalmente porque a gente estava falando de uma equipe que ia para áreas críticas, né, muitas vezes, a gestão de suprimentos e, de um modo geral, levando tanto a patologia quanto a gestão de suprimentos também à adaptação de protocolos, né, então a gente aprendendo a fazer diferente, ainda buscando e com a visão de segurança do paciente, um desafio de comunicação, se para a segurança do paciente comunicação já é um problema, né? Já é um problema que a gente convive desde antes da pandemia. Imagina em cenários como esse, em cenários um pouco de guerra, onde os canais de comunicação ficam até um pouco esgarçados e a gente tem que lidar também com mitos, né? Com medos, com problemas de segmento de protocolos e onde a gente não consegue uma comunicação, vamos dizer, muitas vezes adequada e em tempo. E aí, pegando também o gancho tanto do Vitor e principalmente do Paulo, né, a pressão no trabalho, né, que fez com que todos nós, né, e os colaboradores de um modo geral, os profissionais da saúde no geral, nos colocássemos em uma situação muito vulnerável, né, tanto física quanto mentalmente, e mesmo que a gente tivesse, né, pensado nisso tudo, né, anteriormente, nós tivéssemos lá nossos planos de contingência, planos de enfrentamento, tudo isso se mostrou ainda muito pequeno e insuficiente frente ao volume, ao tamanho da pressão que a gente sofreu no sistema. Então, eu vou caminhar um pouco comentando, né, conversando, né, ou provocando a gente numa conversa, no sentido, sim, da nossa capacidade de resistir, ou na capacidade de resiliência a essa pressão, e o papel da liderança nisso tudo, que eu acho que, francamente, isso fez uma grande diferença quando a gente muda aí o patamar e o papel da liderança. Então, a pandemia, de um modo geral, ela pressionou os nossos sistemas, tanto para essa adaptação, mas ela começou a trazer, né, para a gente também aí resultados bastante negativos do ponto de vista de nossos indicadores de segurança do paciente.
imagino que todos nós que estamos em serviços de saúde pudemos acompanhar, e mesmo na literatura a gente viu, acompanhar a diminuição do resultado de indicadores muito tradicionais de infecção ligados ou relacionados à assistência à saúde, mesmo os indicadores voltados à lesão por pressão e outros, né, muito diretos da assistência ao paciente, a gente veio acompanhando a diminuição do patamar do resultado desses indicadores, e isso mundialmente. No início desse ano, a gente teve uma publicação no New England, né, em que é um editorial em que os autores comentam justamente isso, e na hora que eu li o editorial, eu falei, gente, estou me sentindo dentro desse editorial, né, porque vivi exatamente isso. Como que os nossos resultados foram diminuindo a olhos vistos e como é que a gente faz para enfrentar isso rapidamente. E aí, acho que vem o primeiro ganho, eu vou dizer assim, né, relacionado a essa nova visão de segurança do paciente, que tem a ver com prontidão, né? Tem a ver com a rapidez de resposta e a prontidão da resposta que a gente tem que dar na necessidade de manutenção dos nossos processos e da nossa visão para uma segurança, mas já no momento zero, né? Se a gente anteriormente tinha um pouco mais de lentidão, vamos dizer assim, de resposta, acho que definitivamente nós aprendemos que ao menor sinal de disfunção, a gente deve atuar naquele momento, né? Não deve esperar, não ficar numa, entre aspas, tá, pessoal, mas assim, numa paralisia de análise, né? A gente, conhecendo o cenário, a gente deve atuar rapidamente. E isso tem feito uma diferença muito grande durante esses períodos de ondas, pequenas ondas que a gente tem sofrido desde o início do ano, né? Então, a prontidão da resposta certamente é uma nova, talvez uma nova visão, uma nova perspectiva de segurança do paciente, vamos dizer, um repaginamento, né? Uma outra questão é justamente voltada à qualificação de profissionais, né? Eu falei da quantidade de profissionais, aproximadamente 39% de admissões, né, assim, dentro da instituição, em um tempo muito curto, e aí a gente teve que se reinventar, e provavelmente a maioria das instituições também o fez, com questões, vamos dizer, treinamento online, algumas outras interações, mas eu acho que o que fez muita diferença é também uma nova forma da gente fazer treinamentos em loco. Então, essa presença, né, dentro das unidades de internação, dentro das unidades de atendimento, pronto atendimento, com pessoas que são referência e podendo esclarecer dúvidas, podendo fazer treinamentos em loco, podendo fazer simulações, etc. e tal, isso fez muita diferença e acho que a gente captou isso e provavelmente não sai mais do nosso universo. O outro aprendizado, e também já foi falado um pouco, é que a gente, de fato, derrubou muros, né, vamos dizer assim. Então, o trabalho colaborativo, a experiência conjunta, a troca de informação com outras instituições, com outros profissionais, certamente a experiência de outros e aprender com as lições de outras instituições, eu tenho certeza de que isso salvou muitas vidas. E a gente que trabalha em segurança do paciente há muitos anos, a gente sabe que quando se trata de segurança do paciente, a gente não pode ter muros, né? A gente, de fato, tem que ter um trabalho muito colaborativo, porque é isso que vai garantir com que a gente alcance níveis mais elevados de segurança no sistema como um todo. Mas acho que isso nunca foi tão verdade quanto foi agora durante esse período de pandemia. A questão da atuação em relação aos profissionais também, né? Então, aí para proteção de saúde física e saúde mental, a despeito da gente também possuir todo um trabalho relacionado tanto à saúde física, mas principalmente à saúde mental internamente, nós tivemos que reinventar algumas ações e certamente acrescentar outras, onde a proteção, principalmente na saúde mental do trabalhador, do profissional de saúde, teve que ter uma ação especial, né, uma atenção especial. E, de novo, nesse ponto, a gente definitivamente entendeu, acho que é isso, de que segurança do paciente passa, sim, pela segurança física e mental
do profissional de saúde que está atendendo, né? Eu acho que nunca mais a gente, vamos dizer, solta esta amarra. E, por fim, acho que, para deixar como uma questão também que acho que envelopa essa questão toda, é a presença da liderança, né? Aí o Paulo falou muito da atuação da liderança próxima, né? Também para trazer aí um ambiente mais resiliente, mas certamente a presença da liderança, e aí a gente chama de liderança média, que é aquela liderança que pega entre coordenador, supervisor, mas também a alta liderança muito presente, principalmente na tomada de decisão e no apoio das equipes na tomada de decisão no dia a dia. Isso fez uma diferença, imagino que muito grande, né, dentro do sistema de gestão e no sistema de segurança do paciente como um todo, fazendo com que a alta liderança esteja mais presente nos comitês de crise. Habitualmente, então, a gente tem comitê de crise até hoje na instituição, onde temos diretoria executiva participando todos os dias e assumindo a responsabilidade pelo resultado da operação. Isso traz um ambiente, vamos dizer assim, de confiança, né, e um ambiente de trabalho muito mais propício e muito mais resiliente. Entre as dificuldades, e aí eu vou terminar até tentando responder um pouco da pergunta da Ana, acho que entre as dificuldades está uma certa redução mesmo na nossa visão de risco. Acho que a gente vive uma perspectiva onde algumas barreiras e travas, elas de fato foram afrouxadas durante um certo momento, com a perspectiva de salvar mais vidas, né? Então, de certa maneira, os processos ficaram relaxados em alguns pontos, né? E aí o diferencial é como a gente volta para um patamar, do mesmo jeito que a gente fez projetos, com certeza, né, Paulo, de melhoria para voltar ao nosso patamar de resultados aqui, de indicadores de qualidade de segurança. Como que a gente faz para levar as pessoas para um patamar onde a visão de risco ela volta a ser a mesma que a gente tinha anteriormente à pandemia? E uma das questões que a gente fez muito fortemente e trouxe muitos resultados foi aumentando a supervisão. O que a gente chama de aumentando a supervisão? É, de fato, você ter pessoas que são referências dentro da área e elas, sim, a todo momento estão presentes para não só olhar a assistência com outro olhar mesmo de supervisão, mas estão lá para dirimir dúvidas e para resolver problemas, pequenos problemas da assistência, garantindo que as pessoas façam a escolha pelo mais seguro, né? E não pelo mais fácil, mas pelo mais seguro, né? Então, dentro daquela escadinha, vamos dizer assim, de níveis de cultura de segurança, a gente acredita que toda vez que a gente vai flertando com um nível mais baixo de cultura de segurança, é a supervisão, e aí não necessariamente ou somente da liderança, né? Mas daquela pessoa que é colocada como liderança de um processo, né? Liderança de um processo lá dentro para trazer a visão e a percepção das pessoas num nível mais elevado. Então, acho que resiliência e liderança e a visão de risco com uma tomada de decisão mais assertiva e mais pronta, né, me parecem que foram pontos chaves, né, para essa nossa nova percepção de segurança ou de sistema de segurança do paciente dentro das nossas instituições, principalmente hospitalares, aqui, que é a minha perspectiva. Então, para trazer um olhar aí para finalizar esse primeiro bloco, doutora Daniela, né, agora não ficou fácil, né, com 3 pessoas aí falando bastante, né, mas eu gostaria de um olhar seu, principalmente como liderança aí de qualidade de um sistema, né, que eu acho que é importante ter essa visão. Como é que a gente volta a ter o tão famoso dano zero, né, que todos nós trabalhamos tanto nas nossas instituições, né, e somos cobrados? Qual a sua visão? Como a Paula disse, ele é um sistema um pouco maior, ele é um sistema composto por 9 hospitais. São hospitais que estão distribuídos em 4 estados do Brasil, e alguns hospitais com perfil praticamente quase 100% SUS, outros hospitais com perfil 100% privado, e a maioria dos nossos hospitais com perfil misto, que atende pacientes SUS
e atende pacientes também de medicina privada. Então, a gente teve assim, muitos desafios, vocês podem imaginar, trabalhando com sistemas, com realidades tão diferentes em estados e com culturas tão diferentes. Ninguém, eu acho que duvida, né? Assim, eu acho que está mais do que claro aqui, que a pandemia ela trouxe inúmeros desafios para cada um de nós no que diz respeito à segurança do paciente. Então, coisas que já foram faladas aqui, certamente cada um de vocês conhece muito bem, né? A gente viu, por exemplo, as nossas taxas de eventos adversos, como PAV, lesão por pressão, essas taxas aumentaram na maior parte dos hospitais, na maior parte dos lugares. Quando a gente pensa, né, a gente começou a identificar a transmissão intra-hospitalar de Covid. E aí ficou mais do que evidente a fragilidade que a gente tinha e que a gente tem, né, em relação às nossas barreiras de precaução. E coisas como também já citadas aqui, né, como a questão da mão de obra. A gente lida no nosso país, né, a maior parte talvez dos nossos hospitais, tem que lidar com um subdimensionamento crônico de profissionais de saúde. E num determinado momento em que essa mão de obra ficou mais escassa porque estava doente, estava afastada, ou porque eu estava precisando criar novos serviços, a gente viu, então, que aquilo que já era uma dificuldade prévia, antes da pandemia, se tornou uma coisa muito crítica, a questão da mão de obra nesse momento. Então, eu entendo que a pandemia, ela expôs e ela agravou problemas antigos que a gente já conhecia, coisas que a gente já sabia que existiam e que aí entraram, né, foram colocadas num holofote maior. Então, ela trouxe algumas lições importantes, como os colegas falaram também, e nesse nosso sistema, nesse momento que o nosso sistema, que é tão inseguro, foi colocado sob pressão. E uma das lições que mais chamou minha atenção, um dos pontos que eu acho que mais me chama a atenção, é a questão da nossa necessidade de investir pesado na capacitação e melhoria contínua. A gente precisa redesenhar o nosso sistema, a gente precisa arrumar o nosso sistema e torná-lo cada vez mais seguro, e isso é para ontem. A gente precisa ter uma força de trabalho, ou seja, uma equipe na ponta, que seja capaz de, com agilidade, identificar os problemas, ser capaz de gerar ideias de mudança e testar essas ideias de mudança em ciclos PDSA, né? Que a gente aprende muito quando a gente fala sobre, né, a gente estuda sobre o modelo de melhoria. Eu entendo que a gente precisa criar processos à prova de erro. E isso a gente já tinha, a gente já sabia disso antes da pandemia. Mas, para mim, isso fica mais evidente nesse momento, porque quanto mais à prova de erro for o meu sistema, quanto mais confiável for o meu cuidado, quando esse sistema estiver sob pressão, como ele esteve agora durante a pandemia, a gente vai conseguir dar mais conta, a gente vai conseguir minimizar os riscos de quando esse sistema está sob pressão, né? Aqueles riscos que são causados principalmente pelos fatores humanos. Então, uma coisa que a gente observou dentro do nosso sistema, Rede Santa Catarina, foi que, por exemplo, aquelas UTIs que tinham uma maior maturidade na adesão aos bundles de PAV, né, pneumonia associada à ventilação, e IPCS, né, infecção de corrente sanguínea, a gente viu que essas UTIs que estavam maduras, que tinham um processo mais maduro, tinham uma maior adesão a esses bundles, elas tiveram menos impactos aos pacientes do que aquelas em que o processo assistencial ainda não estava muito confiável. Então, assim, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa arrumar e tornar a nossa casa mais segura com urgência, né? Essa pauta, essa agenda de tornar o sistema mais seguro, de redesenhar o sistema, ela é urgente, a gente precisa capacitar pessoas para fazer isso, né? O maior número de pessoas possível dentro do nosso hospital, e as pessoas da ponta precisam ser capazes de fazer isso, porque a gente não sabe quando uma nova pandemia pode chegar. E quanto mais arrumada, quanto mais segura estiver a nossa casa, né, o nosso hospital, menores são os impactos que a gente vai ter para a equipe e para os nossos pacientes.
Uma outra coisa que eu acho que a pandemia mostrou também, e aí não só para as pessoas que trabalham em saúde, mas eu acho que para o mundo inteiro, para a população em geral, é como é importante a gente acompanhar os dados ao longo do tempo. A gente não pode dizer, né, e a gente viu que não dava para dizer que a gente estava melhorando ou piorando, né, com 1 ou 2 pontos do gráfico. A gente percebeu, ficou nítido para todos, que a gente precisa observar os dados por um pouco mais de tempo para saber se a gente tem uma causa especial, se a gente pode dizer que a gente está melhorando, né, ou se a gente está piorando, se o número de internações, de óbitos está aumentando ou está diminuindo. A gente precisa observar esses dados ao longo do tempo por um pouco mais de tempo para separar essa causa especial de uma variação simples e aleatória dos dados. Eu acho que todo mundo sofreu muito com as fake news, e a gente aprendeu, e aí também acho que para a população como um todo, não só para a equipe de saúde, mas nós, né, profissionais de saúde, sentimos isso ainda com mais intensidade, mas a importância dos estudos clínicos, de que a gente não pode, né, não pode se dizer, não pode se usar uma medicação para tratar uma determinada patologia sem que ela passe, né, pelo rigor do método científico, todas as fases de um ensaio clínico. Então, eu acho que isso é uma percepção que se difundiu mais, que ficou mais, que ultrapassou as barreiras de somente o profissional de saúde, mas que chegou mais à população como um todo. A higiene das mãos e o uso de EPIs, eles ganharam força com a pandemia. E isso é um aspecto muito positivo, né? Porque a gente sabe que essa luta em relação à higiene das mãos e o uso correto de EPIs é uma luta antiga das SCIHs, da gente que trabalha com segurança do paciente. Quanta resistência, né? Quanta resistência a gente encontra para lidar com isso. E a pandemia, ela impôs essa necessidade, né? De você fazer a higiene das mãos da forma adequada, de você usar o EPI da maneira adequada. E aí a gente percebeu, surpreendentemente, que muita gente, muitos colaboradores da linha de frente não sabiam usar o EPI adequadamente. E aí a gente precisou falar e até desenhar aquilo que para nós a gente achava que era muito óbvio. A gente achava que era óbvio, as pessoas sabem higienizar as mãos, as pessoas sabem usar EPI. E ficou a lição de que o óbvio nem sempre é tão óbvio assim, e que ele precisa ser dito, ele precisa ser desenhado. Então, a gente desenhou, a gente produziu materiais, né, com imagens de uma pessoa, né, na paramentação, passo a passo da paramentação, passo a passo da desparamentação, o vídeo, a gente treinou as equipes em tempo recorde. E a gente percebeu que o gap, a lacuna que a gente tem, é muito maior do que a gente pensava. É muito maior. Coisas tão simples, né, como o uso de um EPI, a gente percebeu quanto de estrada a gente tem aí para que isso se torne um processo confiável nas equipes como um todo. E o bom, né, o aspecto positivo é que essas resistências que a gente encontrava em relação à higiene das mãos, em relação ao uso de EPIs, elas diminuíram. Claro que ainda a gente encontra, mas elas diminuíram significativamente. Então, isso é uma coisa boa, né, que eu acho que a gente aprendeu, e, de novo, não só a equipe dentro do hospital, não só a população que trabalha dentro do hospital, mas acho que a população como um todo aprendeu sobre isso. A pandemia, ela reforçou, eu acho que, não sei se Paola ou Paulo também, falaram um pouco sobre os planos de contingência, né? A gente entendeu que a gente precisa de planos de contingência robustos e na ponta da língua, né? O que eu quero dizer na ponta da língua? Não é um plano de contingência que fica só no papel, né? Um papel para mostrar durante uma visita de certificação, ou um papel para dizer que eu tenho, ou um tratamento que as pessoas né, dão menos importância, já falam, isso nunca acontece, isso nunca vai acontecer, não. Então, todo mundo percebeu, né, que a gente precisa, sim, ter planos de contingência, a gente precisa ser ágil, a gente precisa ter agilidade para a gente rapidamente poder se redesenhar, ajustar os fluxos, redistribuir colaboradores, né, criar cortes, separar, né, grupos de pacientes, ajustar protocolos, porque faltava medicação e a gente precisa
precisava criar novos protocolos, porque a medicação que, de repente, a gente usava naquele protocolo não estava mais disponível, estava faltando no mercado, né? Os procedimentos, a gente precisou criar procedimentos, então suspendemos todas as cirurgias eletivas. E aí, aos pouquinhos, a gente percebeu que a gente precisava, né, voltar, mas como que a gente vai voltar? Vamos testar os pacientes? A gente foi mudando isso. A gente precisou mudar as regras para visita, as regras para acompanhantes. Então, tanta coisa precisou ser mudada e a gente percebeu a necessidade de sermos ágeis, de nos comunicarmos melhor, de termos uma liderança presente, né? A liderança que toma a decisão, mas temos também, como Paula bem disse, né, uma média liderança ali presente, ajudando a ponta nesse trabalho, nesses processos, e a gente precisou recalcular a rota. Então, por exemplo, enquanto a gente, no primeiro momento, a gente não pode ter acompanhante, não pode ter visita, a gente errou a mão, né? Então, nas maternidades, a gente tem algumas maternidades na rede Santa Catarina, né? A gente percebeu, então não pode nem um acompanhante durante o trabalho de parto. Mas como não pode o acompanhante durante o trabalho de parto? O acompanhante do trabalho de parto é um direito da mulher, né? Então, não é bem assim, a gente vai, né, reduzir visita, em determinado momento suspender visita, reduzir o número de acompanhantes, mas manter, né, por exemplo, o acompanhante, a mulher durante o trabalho de parto. Então, assim, finalizando, eu queria dizer, né, fechando aqui, que a pandemia ela trouxe muitas perdas para todos nós. Foram quase 6 milhões de mortes, a OMS estima, né, que esse número pode ser muito maior do que isso, né? A última estimativa da OMS dizendo que talvez possa chegar até quase 15 milhões. E eu acho que nós precisamos, nós que aqui estamos, nós precisamos minimamente, em respeito a todos os profissionais de saúde que atuaram e que continuam atuando contra a pandemia, em respeito às vítimas da Covid, cabe a nós fazer a lição de casa, cabe a nós refletir, cabe a nós aprender, assim como a gente está fazendo hoje aqui nesse painel, nesse fórum de discussão. Eu entendo que nós estamos no momento do study, no momento de estudar o que deu certo, o que deu errado, o que a gente precisa ajustar, né? E que os países, que os governos, que eles possam investir em sistemas de saúde cada vez mais resilientes, para sustentar os serviços essenciais de saúde durante crises como essa crise da Covid-19, desenvolvendo, inclusive, sistemas de informação em saúde que sejam mais fortes, a nível, né, entre países, mas a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. A gente precisa de sistemas de informação de saúde melhores e mais ágeis e mais integrados. E que cada um de nós, né, que eu, que você, que cada um de nós, que a gente possa continuar firme nesse propósito de junto a gente criar um sistema de saúde mais seguro e mais justo para cada um de nós. Muito obrigada. Excelente, doutora Daniela, muito bem trazido. E se tem ficado uma palavra para mim desde o início do nosso debate aqui, que vocês 4 trouxeram em comum, foi resiliência, né? O quanto que a resiliência do colaborador, a nossa resiliência da liderança, o quanto também o papel da alta direção e também daquele líder lá da ponta estão fazendo a diferença e fizeram a diferença nesse enfrentamento. Então, né, as 4 trouxeram pontos de vista diferentes e complementares e muito bom mesmo, assim, a gente se inspira, né, em cada um de vocês. E aí eu queria agora, para movimentar um pouco essa nossa mesa, porque agora nós temos aí 32 minutos exatamente, para a gente poder debater um pouco mais, já tem uma série de perguntas que eu já anotei aqui, mas para movimentar essa nossa mesa, eu gostaria de ter a participação ativa dos nossos convidados aí que estão nos assistindo. E aí nós vamos colocar aqui na tela uma enquete que vocês possam responder. São 4 perguntinhas de múltipla escolha, né, e vou trazendo os resultados para vocês. Vamos lá, bem rapidinho aí.
como painelistas, nós não podemos votar, mas eu estou louca para poder votar. Já temos aí o fechamento da nossa enquete? Curiosidade, né, Vânia? A gente fica aqui só... Tô curiosa, tô curiosa. Pois é. Mas bacana, estamos aqui com mais de 350 pessoas nos assistindo, né? E um parabéns aí à ANAP, que está liderando esse movimento, né, esse mês aí que a gente está tendo toda a discussão de segurança. É muito bom. Acho que a gente pode aproveitar enquanto que o pessoal termina de votar, né? Eu vi que o Dr. Paulo já respondeu algumas coisas aí no chat, né? Então, obrigada, Dr. Paulo, já foi colocando para nós os white papers, né, do IHI, que todos nós podemos ter acesso, estão em português, o que facilita, né, para todos nós e para as nossas equipes, então, para fazerem uso. Mas o que eu vim olhando das perguntas até o momento, né, então, eu acho que realmente a questão da experiência do colaborador é o que tem mexido muito, né, o quanto que o colaborador da saúde ser visto como parte importante do sistema tem sido muito importante. Eu já vou ir abrindo aqui, enquanto que a gente vai olhando o chat aí, as respostas quando chegarem, mas tem perguntas que são complementares, mas eu quero começar com a primeira. Olha aí, vamos olhar aqui. Gente, na sua percepção, a pandemia do Covid fragilizou as práticas de cuidado com a segurança do paciente? 90%. Então, é o que a gente está vendo, sim, em todas as nossas instituições, né? E aí, a segunda ficou mais distribuída aqui, né? Na sua percepção, em que situações essa fragilidade pode ser identificada com mais ênfase? Né? Então, todas as anteriores, obviamente, né? Nos fatores humanos, nos cuidados rotineiros, nas falhas de controle de infecção, fluxos e processos e na saúde mental. Então, teve gente que achou que era mais um ou outro, mas a grande maioria, aí, 64%, de que foi amplamente impactado o sistema como um todo. Entre as principais mudanças impostas aos hospitais para garantir a segurança do paciente durante a pandemia, qual foi a mais impactante na sua percepção? 61% entenderam que foram as mudanças de fluxo do paciente dentro da instituição, quer dizer, todas as anteriores, mas trazendo as mudanças de fluxo, a utilização dos EPIs, tanto para profissionais e pacientes,
a redistribuição das equipes de atendimento. Olha o impacto que teve, né? E os altos índices de afastamento de pessoas. E é o que a gente está vivenciando agora, né? Uma fase de não tão alta gravidade, mas muitas infecções que estão afastando as pessoas do trabalho. Então, todas as anteriores aí também venceu com 61%. E depois de mais de 2 anos desde o início da pandemia, na sua percepção, as instituições hospitalares conseguiram se adaptar de forma satisfatória no que tange a segurança do paciente após a pandemia? E a resposta vem: estamos todos nos adaptando ainda, né? Então, acho que a enquete traz aí o que a gente, de certa forma, foi discutindo e compartilhando nas nossas percepções individuais, aí também vindas do nosso trabalho no dia a dia. Mas eu quero, então, agradecer a todos que responderam, mas eu queria ir um pouco para os nossos debates aqui, né? Então, o que veio, como eu estava falando antes, a questão do colaborador, da experiência do colaborador dentro do sistema. E como nós temos aqui nos assistindo instituições que já estão com a cultura da segurança altamente, digamos, implementada, temos também outras instituições que estão começando essa jornada, né? E é excelente a gente poder contar aí com 4 experts para ajudar essas instituições. Então, eu queria trazer a pergunta da Carolina, de Florianópolis, aí, para mim, indiferente quem possa contribuir, Paola, Daniela, Paulo e Vitor, né? Que a pergunta dela é: como podemos avaliar se o colaborador é considerado como parte nas questões da segurança do paciente? Então, ela traz justamente, acho que uma visão bem de como a gente pode ter avaliações. A discussão do quanto o trabalhador está integrado do ponto de vista, e a saúde mental dele está integrada à discussão da segurança, me parece que eu acho que a gente tem isso em muitos e vários níveis. Acho que tem uma questão que eu busquei trazer mais ao final da minha fala, que eu acho que a gente pensar em determinados modelos de gestão hospitalar, né, de dinâmica da gestão, que sejam menos top-down, né? A ideia de modelos mais colegiados, mais participativos, acho que esse é um ponto importante e interessante, enfim, não tão recente na história da gestão hospitalar, mas que eu acho que a pandemia trouxe isso com força. E um outro elemento que eu também acho que era interessante, uma provocação e simpática, que era a discussão da segurança psicológica. E aí, segurança psicológica, e aí tem vários outros elementos do ponto de vista do suporte, o apoio aos trabalhadores, mas quero me referir a essa possibilidade de que as dúvidas, os medos, a questão dos erros, tudo isso possa ser colocado, né, sem que os profissionais tenham receio de correr riscos. E acho que esse é um importante e enorme desafio do ponto de vista da saúde mental. Eu acho que se deu avanços importantes, talvez sem tanto conceito sobre segurança psicológica, exatamente o que é, mas eu cansei de conversar com Paola, por exemplo, enfim, por conta da própria Sobrasp, e a gente, como Proqualis, fez um webinar com o HCPA, lá aí de Porto Alegre, Vânia, e, assim, muitos esforços importantes de integração, de espaços de escuta sobre problemas, sobre as questões reais, né? Porque, só para comentar, a questão dos riscos, além de todos os protocolos que a gente trabalha há muito tempo, o risco de não ter o leito, o risco de não ter o leito de terapia intensiva, de não ter respirador, de não ter isso, não ter aquilo. Então, na verdade, foram colocados outros desafios que essa questão de dar voz e poder escutar, e o trabalhador poder falar sem tanto receio, me parece, então, que, junto com um modelo de gestão mais participativo, eu acho que são questões importantes. E, por fim, práticas que já vinham sendo feitas e que eu acho que precisam entrar, a discussão do briefing, a discussão do debriefing, enfim, quer dizer, na verdade, a gente vê muitos gestores ainda olhando, bom, não, ok, reunião administrativa, ok, reunião para discutir o caso clínico, ok,
mas reuniões para discutir a dinâmica da equipe, o trabalho em equipe, a comunicação, os receios, os medos, ainda podem ser vistos em muitas instituições como algo, enfim, que é entre 1000 aspas, uma certa perda de tempo. E acho que a gente deu avanços importantes aí nessa questão dessa integração dos aspectos mais subjetivos, mais psicológicos, mais emocionais, mais do sentimento, como o Paulo trouxe. Eu acho que isso veio com muita força, mas a questão da avaliação disso é um elemento fundamental. Querem acrescentar alguma questão sob a ótica da instituição, de ferramentas que são usadas, enfim, para fazer essa garantia? Se não me engano, foi mês passado, a gente fez um seminário, né, sobre segurança psicológica, em que foi muito interessante, porque não dá para falar de segurança do paciente sem falar sobre segurança psicológica, né? Se a gente quer aprender com os erros para fazer um sistema melhor, se eu não falo do erro, se ele vai ficando para debaixo do tapete, como é que eu vou saber o que eu tenho que melhorar? Só que as pessoas precisam se sentir seguras para poder reportar o erro. Então, é intimamente relacionado segurança psicológica com segurança do paciente. A gente trabalhou e a gente vem trabalhando, né, com as nossas equipes. Teve uma pergunta no chat sobre como medir cultura de segurança, e aí fazendo um pouco esse gancho. Em 2021, em plena pandemia, a gente aplicou, né, o instrumento da ARC, a gente fez a nossa pesquisa de cultura de segurança, e um dos pontos, né, interessantes que chamou nossa atenção dos aspectos mais fragilizados foi justamente resposta não punitiva ao erro. E por isso ter aparecido, né, já na pesquisa em 19, se repete aqui, eu acho que é uma coisa que aparece em outras organizações também, a gente percebeu que a gente precisava falar sobre o erro, a gente precisava criar estratégias para oferecer às pessoas um ambiente mais seguro. E tem algumas ferramentas, né, a gente discutiu algumas aí com os nossos times, né, por exemplo, a cultura de relatos, em você trazer relatos de um outro hospital, ou de muito tempo atrás, e você discutir com o time, e à medida que as pessoas vão ganhando segurança, você traz o relato, de repente, né, do outro setor, e daqui a pouco você está discutindo e falando naturalmente sobre o erro no seu setor, e as pessoas vão se sentindo à vontade. Né? A gente tem a própria questão da notificação, as pessoas falam muito sobre a notificação, mas a notificação a gente precisa dar o retorno para a pessoa, para ela entender o que foi feito, né, depois da notificação que ela fez, né? Porque senão fica aquela coisa, notifiquei, mas não adianta nada. Então, agradecer a pessoa por ter notificado, olha, depois da sua notificação, a gente conseguiu fazer essa melhoria no sistema, a gente percebeu que isso aqui era frágil, né? E uma outra coisa que a gente também levou para a mesa, né, e que a gente tem discutido bastante com as equipes, é aquela árvore de decisão para incidentes, né? Então, separando bem o que na verdade, porque na maioria das vezes é uma falha do sistema, mas lá um percentual mínimo de vezes você tem a intenção de criar o dano, né? O mal intencionado. E a gente precisa separar muito bem isso. Então, a gente está trabalhando com eles essa ferramenta, seguindo a árvore de decisão lá, para a gente avaliar os incidentes, né? Fazendo aquelas perguntas sobre intenção, se outra pessoa nessa mesma situação teria tido o mesmo erro, e assim a gente vem trabalhando, né? E aí, puxando o gancho só da cultura de segurança, um ponto que foi muito interessante é que nesse ano de 2021 apareceu como uma das dimensões mais fortalecidas, isso não tinha aparecido na pesquisa anterior, justamente o trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe apareceu como uma das dimensões mais fortalecidas na rede e não apareceu na pesquisa anterior de 19. Então, acho que isso também veio com a pandemia. Vamos lá, acho que complementarmente ao que Daniela está falando, então vou falar brevemente, a gente também aplicou a pesquisa de cultura de segurança, a gente também faz anualmente a pesquisa de cultura de segurança aqui pelo mesmo instrumento, e esse ano, dados os resultados e também a necessidade, aí eu vou pegar um gancho do que a Daniela falou até anteriormente, da gente qualificar as pessoas para fazerem melhoria, né? A gente também abriu
olha que pretensão, Paulo, tem 5 projetos de melhoria relacionados ao nosso questionário de pesquisa de cultura de segurança, mas a maioria deles voltados para isso que a gente está falando aqui, de abertura para a comunicação, né? Muito essa questão da relação liderança e liderado, uma outra questão voltada à diminuição de hierarquia, né? Como que o colaborador, e aí tem a ver com segurança psicológica, né? Consegue se sentir seguro, inclusive para conseguir barrar atos inseguros, né? E ele ter respaldo para fazer isso, né? Da instituição. E também uma linha forte de comunicação. E, por fim, mas não menos importante, toda uma linha voltada, tem um dos domínios do questionário de cultura de segurança que pega as questões relacionadas à pressão do trabalho, e então a gente tem uma linha de trabalho voltado para a fadiga, que é um tema super importante, a gente sabe, na aviação e tudo mais, então, tem toda uma linha de trabalho nesse sentido, e o burnout, né? Então, a gente tem projetos de melhoria aí com todas as equipes, a gente tem envolvido as equipes como um todo, muita liderança envolvida nisso, para desenvolver aí os projetos de melhoria. Mas eu queria comentar duas ações específicas que são disseminadas na instituição para a gente dar conta especificamente do apoio à saúde mental. Eu vou dizer 3. Uma delas, que começou já em 2020, que era o envolvimento e a preparação, no sentido de suporte, inclusive, da liderança, para a liderança mais presente, aberta, disponível, até um pouco vindo ao encontro do que Vitor falou, né? Quer dizer assim, de ouvidos ligados e disponível para conversar, e mais do que isso, provocando a conversa nos huddles. A gente tem huddles locais, né? Então, nos huddles, puxar a conversa do bem-estar das pessoas, né? Naquele momento. Isso começou muito fortemente em 2020, também em 2020 a gente fez a formação aí mais estruturada através da medicina do trabalho, né, da psicóloga na medicina do trabalho, do que a gente chama de socorristas em saúde mental. Então foi uma formação para colaboradores mesmo, profissionais da saúde, genericamente falando. As pessoas se candidataram e fizeram um curso para isso, e elas têm mentoria, né, da psicóloga, no sentido de serem as primeiras pessoas que podem captar disfunções dentro da assistência e dar algum suporte mais qualificado, né, mas de momento, para algum colaborador. E, recentemente, a gente está trabalhando numa outra perspectiva, porque o socorrista ele tem uma preparação e um suporte, um apoio muito 1 a 1, né? Então, existe um limite, vamos dizer assim, para isso, né? Assim, para que você consiga dar vazão a essa estratégia. Mas, recentemente, a gente fez uma outra estratégia que imagina aquelas pessoas que são buscadas, que são procuradas dentro das equipes, todas as vezes que alguém tem um problema. Sempre tem uma pessoa como essa dentro das equipes, né? Então, é como se a gente procurasse desenhar uma rede neural de pessoas que são as pessoas apoiadoras do ponto de vista de saúde mental, né? Então, são aquelas pessoas que já são reconhecidas pelas equipes, que já têm esse papel informal, que é aquele seu colega que você vai lá chorar, dizer, ah, meu Deus, o que está passando? Olha, hoje não estou bem, etc. e tal, mas que tem tido o apoio para endereçar essas questões em todas as ações aí estruturadas da instituição, aí realmente dentro de medicina do trabalho, dentro das ações da liderança, enfim. Então, são pessoas que vão coletar isso, e aí, de fato, a gente usa uma visão de rede neural, porque elas estão espalhadas, elas já estão lá, né? A gente só vai fazer, de certa maneira, uso deste recurso que a gente tem. Isso tem feito uma diferença muito grande, inclusive na aproximação e na percepção de suporte social, que é super importante para as pessoas vencerem claramente alguma pressão em termos de saúde mental, né? Assim, respondendo a sua pergunta diretamente, uma forma de você saber se o colaborador está envolvido é perguntar. Como é que é seu dia hoje?
você está feliz em trabalhar aqui? Você sente que tem segurança psicológica na organização? Essa é uma forma de perguntar, né? E baseado na experiência que nós tivemos com um trabalho da Vânia Bahia no Sírio-Libanês, de trabalhar com alegria, e isso depois foi replicado em 18 hospitais do SUS, essa mesma metodologia para melhorar a resiliência e trabalho com alegria, e agora com 100 hospitais do SUS, algumas conclusões baseado nessa experiência, né? O seu sistema ele tem que ser desenhado para envolver o colaborador na segurança. Então, se você não faz huddles, o que é huddle? Aquela reunião rápida no início do plantão, em que você planeja o dia, olha, quantas pessoas vão faltar, quais são os pacientes qual paciente que tem chance de cair, quem está usando medicação de alto risco. Se você não faz huddle na sua organização, provavelmente você não está envolvendo o colaborador na segurança do paciente. É uma evidência real, tá? Então, se você não faz isso, você não está envolvendo o colaborador na segurança do paciente. Se o seu colaborador tem medo de falar sobre erro, gente, e não adianta ficar medindo evento adverso, pedir as pessoas para... Se a organização ela não responde ao erro como uma oportunidade de aprendizagem, mas sim de forma punitiva, não adianta querer que as pessoas reportem eventos adversos. Elas não vão fazer isso, porque elas têm medo de retaliação. Então, uma outra forma de ver, se no seu relatório de eventos adversos estiver muito baixo, é um sinal de que, olha, o ambiente não é assim tão bom para falar de erro, porque erro acontece todo dia, né? Uma outra evidência de que, se você não está fazendo isso, você não está envolvendo o seu colaborador, é ir ao Gemba. É o líder sair do escritório e ir falar com a equipe, e falar, olha, qual tem sido a sua dificuldade, como é que eu posso te ajudar? É o líder fazer pergunta, o líder reflexivo. Se isso não está acontecendo na organização, você não está envolvendo o colaborador em segurança do paciente. E a outra dica aí, que a Dani falou muito, né, e falou muito bem, é a questão da planejamento da qualidade, melhoria da qualidade, controle da qualidade. Se você não tem isso na sua organização muito bem estruturado, novamente você não está envolvendo o colaborador na segurança do paciente. É isso, assim, tem muito mais coisas, né? Mas eu sugiro até que vocês conheçam um pouco mais esse trabalho que o IHI vem desenvolvendo com esses hospitais públicos. E uma questão que apareceu muito, gente, é a autonomia do colaborador. Se vocês não entregarem o poder ao colaborador, vocês não vão conseguir criar uma organização que tenha segurança psicológica. A gente tem que entregar o poder, dividir o poder. E, a partir deles, é que deve emergir as respostas e as soluções dos problemas. Tá? É isso, Vânia. Obrigada aí pela oportunidade. Eu me lembrei, eu anotei algumas coisas, porque eu não posso deixar de contribuir também com a minha vivência. A gente acaba ouvindo e lembrando de várias questões aqui, né? Lá no início da pandemia, no Hospital Moinhos de Vento, a gente estava organizando todo um atendimento que seria um produto para as empresas. Quando chegou a pandemia, esse produto estava pronto para ser lançado para fora, e o que a gente fez? A gente fez ele virar para dentro. Então, hoje nós temos o SPM, que é uma área dedicada para cuidado ao nosso colaborador. E como a gente teve rapidamente essa percepção da questão do psicológico, né, de como eu faço esse enfrentamento, pessoa, faço esse enfrentamento da pandemia, porque o efeito não é sobre mim só como colaboradora, mas sobre mim como pessoa, né? Quantas famílias perderam seu poder aquisitivo porque os negócios fecharam, teve toda a quebra da economia, enfim, né? Pessoas que foram perdendo seus familiares. Eu tenho uma situação de uma pessoa muito próxima que perdeu
5 pessoas na pandemia, 5, né? Perdeu toda a referência familiar. Então, o que a gente fez foi entender que a gente precisava criar um espaço de escuta individual, além da escuta do colaborador dentro da sua área, mas um espaço individual. Então, nós lançamos mão hoje, nós temos um serviço de psicologia à disposição, que seria um serviço com coparticipação do plano de saúde, enfim, e nós tornamos ele gratuito, né? Então, até hoje tem sessões gratuitas até um número X, claro, porque também não se destina para fazer uma terapia longa, mas sim para aquela questão pontual, né? São 6 encontros que a pessoa pode dispor pessoalmente para um espaço de escuta. Então, foi fundamental e a gente não conseguiu mais voltar atrás, né? Então, esse espaço está instituído. Outro programa que a gente criou na instituição e foi inspirado até num trabalho que ele não é da época da pandemia, mas anterior, que a gente viu na Johns Hopkins, né? O Hospital Moinhos de Vento tem uma filiação e uma das questões importantes é a transferência de tecnologia. E lá a gente viu que eles tinham uma equipe que é muito parecida, Paola, com o que você trouxe da rede neuronal, né, de escuta. E a gente criou, faz 2 anos, o programa Pares. O que é o programa Pares? São 15 pessoas, desde administrativas, assistenciais, médico, pastoral, enfim, né, multiprofissional mesmo. Elas estão identificadas com um bottom. Elas estão sempre disponíveis por um telefone, uma delas está disponível, né, para garantir aí uma cobertura 24/7, que são pessoas para ouvirem os nossos colaboradores, enfim, médicos do corpo clínico, que não conseguiram ou fazer o relato de um evento ou presenciar um evento que não sabem se foi relatado ou não. Então, foi uma iniciativa aí da nossa área de qualidade, a gente alavancou isso, e é muito positivo, porque as pessoas às vezes presenciam e não têm a certeza que esse evento foi reportado. Então, como é que eu dou conta disso? Aquela pessoa que lá à noite não está conseguindo deitar a cabeça no travesseiro porque presenciou algo que não sabe se foi tomada ação, se chegou à liderança, enfim. Então, a gente criou mais um caminho alternativo, né? E que é o que vocês todos trouxeram aqui, né? Que a questão toda não é a gente ter um sistema de reporte, é como que a gente vai entender o sistema de reporte, que caminho nós, líderes, vamos dar a isso, como é que nós vamos trabalhar isso e devolver para dentro da instituição. E aí todos vocês trouxeram, né, de forma, aí ao longo da fala de vocês, do envolvimento do colaborador, de como ele é a força lá na ponta que está realmente a pessoa que sabe nos dizer como é que nós vamos resolver, né? Que nós temos aí ouro, né? Ouro, nossos colaboradores da ponta que sabem como consertar os sistemas, que eles têm os inputs de como melhorar o processo, de como agregar valor, né? E isso nunca deixando de olhar o quanto que eles, como eles se sentem no dia a dia, no seu trabalho, de como é que a liderança está escutando.